Você, bom fim de sábado. A gente segue aqui trazendo as informações importantes do dia. A Câmara dos Deputados, vocês acompanharam aqui na programação, aprovou nessa semana o texto base do projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para pessoas físicas com renda mensal de até R$5.000, mas também desconto para quem ganha até R$7.350. Essa proposta foi aprovada na Câmara, precisa necessariamente passar pelo Senado Federal antes de ser encaminhada para a sanção do presidente da República. Para a gente entender um pouco como foi essa articulação, tratar das expectativas para a tramitação no Senado Federal e falar sobre a maneira como esse projeto, uma vez em vigor, vai ajudar o trabalhador, vamos conversar a partir de agora com o deputado federal que vai conversar com a gente, o Eduardo Bandeira de Mello, eleito pelo PSB do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo à programação da Jovem Pan. Naturalmente, divulgamos a informação sobre a isenção, muitas manifestações de pessoas, enfim, queria que o senhor trouxesse sua avaliação sobre a importância desse projeto, mas já projetasse também a expectativa para a tramitação no Senado Federal. Será que será aprovado com tanta facilidade como foi na Câmara dos Deputados? Boa noite. Boa noite, Caniato. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar falando mais uma vez aqui na Jovem Pan. Eu acho que esse projeto é um projeto de extrema importância, é um projeto que vai trazer alívio, vai trazer uma qualidade de vida muito melhor para boa parte dos brasileiros, para todos aqueles que ganham até 5 mil, que vão ficar isentos, né? E quem ganha entre 5 mil e 7.350 vai pagar menos. Tá? E eu acho que o fato de ter sido aprovado por unanimidade diz tudo. Tá? Acho que ninguém certamente seria contra um projeto assim dessa importância. E a minha expectativa em relação à votação no Senado é a mesma, né? Vamos torcer para haver uma outra unanimidade e para que a partir de janeiro de 2026 isso já comece a valer. Pois é, agora é preciso considerar também as muitas discussões em torno da renúncia fiscal e de que maneira o governo vai tratar dos desafios fiscais. Há críticas, principalmente da oposição, sobre isso, deputado. Queria que o senhor explicasse para a população e também para aquelas pessoas que, de alguma maneira, criticaram uma renúncia na ordem das dezenas de bilhões de reais na concessão dessa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e esse desconto para quem ganha até R$7.350. Quem vai pagar essa conta, deputado? Zé Caniato, quem vai pagar essa conta são poucos brasileiros, né? Está estimado em mais ou menos 140 mil brasileiros, que são brasileiros que têm muito dinheiro, né? São os chamados super ricos, e essa renúncia fiscal vai ser totalmente compensada pela arrecadação que virá, né, dessa parcela da população, que certamente não vai sofrer nada com isso. Nós estamos falando de um desconto de, no máximo, 10%, né, para pessoas que pagam, né, que ganham muito dinheiro e que pagam praticamente nada. Tá? Acho que foi exatamente isso que fez com que tanto o governo quanto a oposição, né, se irmanassem e aprovassem esse projeto por unanimidade. Agora, deputado Eduardo Bandeira de Mello, eleito pelo estado do Rio de Janeiro, o PSB. Agora, deputado, eu queria, se nós pudéssemos tratar das articulações para a aprovação dessa matéria, mas também de que maneira a base governista tem tratado de outras iniciativas e como que essas outras iniciativas acabam sendo utilizadas para justamente conseguir uma ampla adesão por parte da Câmara. Muitos falam, quando determinado partido aprova por unanimidade uma matéria, possivelmente será necessário ceder em uma outra matéria. Como é que foi essa negociação? O que é possível trazer de bastidor para a gente em relação à aprovação dessa matéria, deputado? Olha, Caniato, não houve nenhum tipo de condicionamento, né? Só aprovo isso se me der aquilo, né? Esse projeto da isenção do imposto de renda é um projeto que já está tramitando há algum tempo, que passou por uma comissão especial,
né, que tinha representantes do governo, da oposição. Então, não existe nenhum tipo de vinculação, tanto que foi aprovado por unanimidade. É claro que a gente sabe que essa questão de polarização atrapalha muito, né, e às vezes condiciona as discussões, mas eu acho que quando se chega a uma situação como essa, em que são evidentes os benefícios para uma parcela muito grande da população, eu acho que ninguém fica contra. Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal do PSB do Rio de Janeiro, conversando ao vivo com a gente. Deputado, eu peço licença, o Cristiano Vilela, o nosso comentarista, fará a próxima pergunta. Deputado, boa noite. Deputado, do ponto de vista político, é natural que essa aprovação na Câmara, e uma vez confirmada no Senado, naturalmente, vai realmente botar recheio na empadinha do presidente Lula, né? Natural que o presidente Lula, em vias de entrar numa eleição agora no ano de 2026, vai sair vitorioso até pela capilaridade que esse projeto tem, vai atingir milhões de pessoas que vão ser beneficiadas e vão ser beneficiadas diretamente no bolso. Nesse sentido, dá para a gente dizer que o presidente Lula ele foi o grande vitorioso e que o fato de ser um projeto com uma grande popularidade e a Câmara dos Deputados de ver aí um momento difícil por conta da PEC da blindagem acabou influenciando para que não houvesse nenhum voto em contrário nesse sentido? Olha, Vilela, é claro que o presidente Lula sai beneficiado, né, desse processo, até porque essa isenção do imposto de renda já era uma promessa de campanha dele. Mas eu acho que a oposição também demonstrou amadurecimento, né? Mostrou que quando o projeto beneficia a população, as diferenças têm que ser esquecidas. Mas vinculação assim com a PEC da blindagem, eu não vejo, porque a PEC da blindagem eu tenho a impressão que houve assim um engano muito grande de boa parte da Câmara dos Deputados. Tanto que, passado um fim de semana, né, o projeto foi aprovado no Senado, foi rejeitado no Senado por unanimidade. Eu tenho a impressão que se a tramitação das PECs, né, que a gente tem que votar em 2 turnos, se entre o primeiro e o segundo turno tivesse havido um intervalo de tempo maior, eu não tenho a menor dúvida que não teria passado. Mas esse é um bom aspecto destacado pelo Vilela, porque justamente após aquelas manifestações, né, deputado, é que houve um avanço até muito célere e também uma adesão fora do comum dos deputados. Aqueles que possivelmente votariam contra, se abstiveram, né? Nem participaram do processo de votação. Por esse motivo é que foi uma votação unânime a favor dessa matéria. Positivo? Pois não. A voz das ruas condiciona as atitudes, né, dos parlamentares. Então, acho que todo mundo viu que aquela PEC da blindagem era um grande equívoco e o Senado tratou de corrigir vamos dizer, o erro da Câmara. E talvez se a própria Câmara tivesse oportunidade de apreciar num terceiro turno de votação, né, ou se tivesse havido um intervalo razoável entre o primeiro e o segundo turno, a gente não teria esse problema. Agora, deputado, a gente tem acompanhado muitas discussões em torno, inicialmente, do PL da anistia e, mais recentemente, uma outra iniciativa que tem sido chamada de PL da dosimetria, com o objetivo de ajustar as penas daqueles que foram condenados pelos atos do dia 8. E muitos defendem que essas iniciativas poderiam pacificar o Brasil. Queria que o senhor trouxesse a percepção de um parlamentar que faz parte da base governista, tem participado desses debates e acompanha as articulações, principalmente dos parlamentares da oposição. Há alguma chance desses projetos prosperarem, avançarem? Há um entendimento também na base governista que essas iniciativas podem pacificar o país, deputado? Olha, eu sei que está havendo assim, uma conversa entre governo e oposição e sobre o assunto. Eu, particularmente, sou contra, tá? Acho que esse assunto aí é um assunto que diz respeito exclusivamente ao judiciário e o legislativo tem que respeitar, tá? Mas se houver
uma iniciativa legislativa que reduza o tamanho das penas, né, isso daí não é uma agressão ao judiciário. Então, vamos esperar para ver o que está havendo em termos de negociação sobre isso. Eu, particularmente, sou contra, mas se o resultado for contrário ao que eu penso, não existe outra saída senão respeitar. Tá certo. Quero agradecer muito ao deputado pela gentileza, pela entrevista, muitos assuntos tratados. Deputado, até hoje fala de política. Amanhã vai acompanhar o seu rubro-negro e amanhã presumo que vai tratar das questões que envolvem futebol, né, deputado? Muito obrigado pela gentileza, grande abraço e até a próxima. É verdade, amanhã vamos ganhar do Bahia. Um grande abraço a todos e saudações. Tá certo. Seguimos com outros destaques aqui na programação da Jovem Pan. O governo calcula que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês